Diz assim, amados, as Santas Escrituras do Novo Testamento. Mas antes vamos orar. Deus e Pai, te agradeço por ler a Tua palavra. Não existe privilégio maior. Muito obrigado e que não só ler, mas retirar da Tua palavra o ensinamento que as nossas almas precisam. Para nós ir no dia a dia, na nossa chamada, na nossa vocação. Nos dê a Tua graça, que podemos, ó Deus, falar do Teu amor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim, Nova Almeida atualizada. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de aumentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito deles, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelo de Laodiceia e pelo de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja de Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é do próprio punho. Paulo lembra-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Amém? Sempre, irmãos. Meus irmãos, nós estamos já chegando ao final dessa carta de Colossenses. Eu terminei primeiro da Tessalonicenses, hoje eu peguei a segunda exposição durante a escola dominical, que foi só presencial aqui no tempo, eu via YouTube, e estou terminando Colossenses, comecei agora em Filipenses. Eu tenho amado, chorado, me alegrado com essas cartas, com a vida de Paulo, com o ministério de Paulo, com os trabalhos de Deus. Muito me tem sido fortalecedor estudar a palavra de Deus. Irmãos, eu quero a título de introdução trazer o verso 12, que diz: está sempre lutando por vocês. Vai ser o primeiro ponto do nosso sermão, mas eu quero, a nível de introdução, comentar um pouco sobre esse verso e a introdução desse texto.
Bem, como eu disse, estou encerrando essa carta, vai ficar agora as saudações. E desde o início, quando eu fiz a exposição, contando a história de Colossos, 3 anos depois, plantada a igreja, quer dizer, 3 anos depois que Paulo mandou a carta, e eles iam para Hierápolis, como fosse congregação, igreja nova, ou para Laodiceia, e houve um grande terremoto que destruiu a cidade. Mas os crentes estavam ativos e emigraram para os lugares. Então, meus queridos, eu entendo, amados, eu entendo que a carta fala da suficiência, o tema da carta fala sobre a suficiência da obra de Cristo. E Paulo, ele aprofunda esse assunto para ajudar os colossenses a fortalecê-los na fé. Como eu contei na introdução do primeiro capítulo, essa cidade sofreu com os judaizantes, com as seitas heréticas. Tinha uma seita que disse que Jesus tinha voltado já e que os anjos estavam fazendo a intermediação. Olha, tanta heresia, os agnósticos e tantos outros. Irmãos, então essa carta era para ajudar eles a se prepararem contra essas seitas, contra o inimigo, sem falar do próprio direto inimigo, né, irmã Casa? O principal, né? Pois a união, amado, dos irmãos aqui foi destacada por Paulo. Ele destacou a união deles, ele tinha uma união muito grande. Quem plantou essa igreja, como eu disse no início, foi Epáfras, que se converteu com Paulo lá em Éfeso. E foi quem plantou essa igreja. Então, amados, foram muitas lutas e Epáfras plantou essa igreja fazendo direitinho o que Paulo mandou. Dizem que Paulo passou por lá, ou esteve por lá, mas não fala que foi ele que plantou a igreja. Mas foram muitas perseguições. Então vamos para o segundo verso, agora de número 15, que vai ser o segundo ponto da nossa exposição. A igreja que se reúne na casa dela. Nifa. Como hoje as igrejas começam, quando a gente planta a igreja no sertão, as igrejas começam nas casas, né? Começam nas casas. O consenso quanto na casa dela ou dele, porque acha que era um homem ou uma mulher, mas a Bíblia aqui diz que é uma mulher, né? A casa de Ninfa, que é a dúvida, ou Ninfas, homem, Ninfa, mulher, Ninfas, homem. Então houve uma dúvida muito sobre isso aí. Mas na verdade é que era a casa de um homem e de uma mulher, era a casa onde começou os trabalhos de Colossos, pregando a palavra de Deus, como nós hoje, como eu falei, a gente vai para o sertão, para a igreja, começa na casa do missionário, aluga uma casa de uma garagem, exatamente para começar os cultos públicos, e foi assim que a gente fez várias igrejas aqui no Alto Oeste. Vou tratar do verso 17, que é o terceiro ponto do nosso sermão de hoje. Cumprindo bem a tua tarefa. Paulo dizendo que eles estavam cumprindo bem a tarefa deles de anunciar Jesus Cristo aos pecadores. Essa era uma recomendação que ele mandava. Quem foi para lá, Epáfras, que veio a Roma, Paulo preso, como disse, os meses com Paulo preso lá, e Paulo escreveu a carta, tirando as dúvidas das seitas, explicando como combater aquelas seitas. Então, ele era o pastor que assistia à igreja lá de Colossos, assistia na fé. Irmãos, era um bom trabalho feito por Epáfras. Ele foi um grande missionário, ministro do trabalho. E assim a igreja pôde crescer lá em Colossos. E foi uma igreja estratégica que alcançou outras cidades ali. Então vamos para o primeiro ponto da nossa mensagem desta noite. O verso 12.
está sempre lutando por vocês. Como eu disse, uma igreja que sofreu muitos problemas por causa desses movimentos heréticos, principalmente os judaizantes, que iam vir de Jerusalém, ia atrás de colocar Jesus, mas colocar a lei no meio. Era uma confusão muito grande, amados. As novas igrejas plantadas sofreram muito com os judaizantes. Eles tentavam impor os costumes dos judeus, porque se convertiam muitos que não eram judeus. Convertiam-se judeus, mas também gentios. Gentios eram todas as outras nações que não fossem judias, né? Então, a dificuldade era muito grande. Ele mandou essa carta para fortalecer, para eles se livrarem desses males que atrapalhavam a igreja do Senhor Jesus. Muito bem. O fator principal aí de Epáfras ter ido buscar orientações foi para poder orientar os irmãos, tirar as dúvidas dos irmãos. E não é fácil. Naquela época ia até Roma, Marcos Severo que vai dar aqui para Antônio Martins no mesmo dia, volta no mesmo dia fazer o culto. Não é assim, né? Não era difícil, mas foram momentos especiais que ajudou muito a igreja. A carta de Colossos, que não é a carta de Colossos, mas é a carta nossa, que tornou-se Bíblia, a palavra de Deus, amado, para combater os ensinos errados. Meus irmãos, o que não dizer de hoje, hein? Acho que hoje está infestado de heresias para todo lado. Eu estou, meus irmãos, me preparando para fazer algumas visitas e estou sabendo que eu vou enfrentar muitas lutas. A igreja, o romanismo, que é uma seita maior de todas, elas não têm Jesus como Salvador, embora hoje já engendrem. Mas mesmo as pessoas dizendo que Jesus é o Salvador, mas a igreja é quem é a salvadora. É o Papa ou os seus representantes padres que absolve a pessoa, não é, dos pecados ou condena, até para o purgatório, na novidade. Quer dizer, diferente, irmãos. Hoje, irmão, é seita romana. Olha, meus irmãos, nós precisamos estar muito cuidadosos com relação a tudo isso. O apoio de Paulo a Epáfras e aos Colossenses foi importante, amado, a ponto de fazer essa carta com todo cuidado, e ele estava levando para eles, irmãos, o tema do que ele estava dizendo, a suficiência, eu tirei do texto, a suficiência da obra de Cristo. Então, Cristo é suficiente, não precisa de nada de lei, não precisa de costumes, não precisa, meus amados, de doutrinas. A doutrina é a suficiência de Cristo, amado, na palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai nos ajudar a combater não só as heresias, amados, mas para edificar a igreja, para a igreja estar forte na fé, para superar, amados, os problemas, se fortalecer e ser uma igreja que tenha união, uma igreja que esteja pronta para conquistar os corações das pessoas. Meus irmãos, a união é uma coisa muito forte mesmo, que nos une. Hoje eu estou sentindo nossa igreja reduzir um pouco, mas está bem unida, muito boa. Nós vamos crescer muito aqui nessa comunidade. Mas o principal objetivo da igreja é a evangelização. Evangelizar. É a ordem. Eu na exposição da tarde, vocês assistem no YouTube, eu falei, amados, sobre o Evangelho. Duas coisas importantes eu falei. A primeira é que amar a Deus não é só amar a Deus, é amar a si mesmo. E quem mais? E amar o seu próximo. Se você não
fizer essas três coisas, você não ama Deus. Não ama Deus. E aí eu digo na exposição de hoje à tarde o seguinte: se você não evangeliza, você não dá prova de que você ama o seu próximo. Então você ama a si e a Deus, e você não passa. Você fica reprovado no Enem da evangelização. Interessante, irmão, né? Olha, a evangelização que faz crescer a igreja. É a evangelização que combate os males do inimigo. É a evangelização, amados, que planta a igreja. É a evangelização que cresce a igreja do Senhor. Então nós temos que fazer isso. Agora em dezembro vamos ter nosso grande avanço missionário. 3 avanços. O ônibus agora está no fio. 3 avanços. Patu, Antônio Martins e Albina Afonso. Já convidei 3 pastores. O pastor Hélio vai vir para ir ficar em Albina Afonso. Vou ficar Antônio Martins e o pastor Evandro vai ficar na cidade de Patu. Meus irmãos, o testemunho de Epáfras, esse ministro conservo de Paulo, queridos, foi muito bem destacado aqui por Paulo, porque ele era o orientador da igreja, e ele buscava em Paulo. Quem é Paulo? Colossos é gentio, embora lá tenha judeus que vivem lá, como Marcevera de Natal mora em Mossoró. Então, os gentios de muitas nações, e os gentios estavam se convertendo ali, estavam se convertendo. Então Paulo, ele teve essa preocupação, amado, e ensinou a Epáfras para ele falar aos corações, falar aquele povo, para eles amadurecerem na fé, ficarem confiantes na vontade de Deus, irmãos, ser assim algo fiel à obra de Deus, queridos, e as recomendações firmes do desenvolvimento da obra de Deus, irmãos, e na conquista dos pecadores. Isso é o que é a igreja. Então, nesse primeiro ponto, eu chamo a sua atenção, amados, para isso aí. Então, vamos para o segundo ponto da nossa mensagem. Vamos agora para o verso de número 15, falando do 12. O 15 diz assim: a igreja que se reúne na casa dela. O texto aqui é dela, então vamos tratar dela. Amados, deixa eu contar aqui algumas histórias do nosso projeto. Quando nós chegamos a plantar igrejas, irmãos, o missionário, a primeira coisa que eu orientava ele era que, ao alcançar as pessoas, levassem para sua casa. E a maioria deles fizeram isso. A gente recomendava alugue uma casa com uma garagem, e assim foi nosso primeiro campo lá de Caraúbas, que a gente fez desse jeito. E aí se reuniu na casa de Giovanni, até construir o templo que hoje está lá, no mesmo bairro. Isso foi bom. Então foi assim que começou, não na casa de Nifa, mas na casa de Giovanni, começou o trabalho lá de Caraúbas nosso, e muitos deles, queridos. Olha, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele pregava na sinagoga, pregava no templo de Jerusalém, mas não deixava de se reunir nas casas com as pessoas. Olha que eu vou dizer algo interessante. Ele, estando lá numa casa em Cafarnaum, ele recebeu ali algumas pessoas e encheu o templo. E o que foi que aconteceu? Um paralítico que ia atrás de ser curado por Jesus, o que foi que aconteceu? Pôde entrar. Não pode. Jesus Cristo, outra vez, estava em outra casa, chegou assim: a mãe e as irmãs, avisa aí que a mãe e os irmãos, eu quero entrar. Diga lá a minha mãe, diga lá as minhas irmãs, que minha mãe, meus irmãos, são todos os meus irmãos. Mas no caso do paralítico, o negócio era urgente. O que é que aconteceu? Subiram no telhado da casa,
colocaram o paralítico de frente a Jesus, entre aqueles seletos fariseus que ouviam Jesus para contradizê-lo. E quando o paralítico chegou ali, o que foi que aconteceu, irmão? Jesus Cristo foi logo olhando para ele assim e foi dizendo o quê? Perdoados estão os seus pecados. Aí almoçou os fariseus. E eles ficaram tudo com um ganga, meneando a cabeça e tal. Aí Jesus sabendo, eu sei que vocês estão dizendo no coração de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Qual é o mais fácil de dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou paralítico, levanta e anda? Desafiou aquele povo e o paralítico se levantou e andou. Esse é Jesus Cristo, meus irmãos. Eles ficaram, amados, ali, estupefatos diante de tudo que eles estavam vendo ali, com aquela cena muito interessante daquele paralítico, irmãos. O paralítico foi então o quê? Perdoado, salvo e foi libertado da sua enfermidade. É bom confiar em Jesus, irmão. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. A menina lá de Poeira, que era paralítica dos 3 anos até os 11, e ela andou e depois casou e etc. Todos os irmãos converteram, a mãe e o pai, mas menos ela. Eu acho que hoje ela é. Irmãos, hoje existe uma seita chamada Igreja Local. Tem uma bem aqui. É uma casa grande, pretestuosamente, para dizer que a igreja é de casa em casa, não tem tempo. Esse pretexto não vale. Entendeu, Marcelo? Não vale. Não vale, irmão. Muitos rejeitam templos para se reunir e preferem, amados, construir casas, porque querem levar literalmente o que está lá na Bíblia. Mas Jesus pregou no templo de Jerusalém, Jesus pregou na sinagoga, no lugar da sinagoga, irmãos. Não importa onde se reunir, o importante, amados, é a igreja estar reunida, que a igreja é que é, amados, o corpo de Cristo, amados. O importante é se reunir, cultuar a Deus, adorá-lo, amados, como um serviço prestado, amados, para nós adorarmos a Deus e honrar o nome do nosso Senhor. Essa é a nossa missão da igreja, que nos fortalece, irmão. Eu quero concluir, amado, com o terceiro e último ponto, verso 17. Cumprindo bem a tua tarefa. Irmãos, cumprir bem a tarefa da igreja, de plantar a igreja, amados, hein? Nós aqui estamos no terceiro estado, né? Pela graça de Deus, estamos no estado do Rio Grande do Norte, mais de 50 igrejas, 14 no Ceará, estamos agora na Paraíba, e vem aí mais muitas igrejas dos 3 estados, se Deus quiser, amado. Mas olha, irmãos, em primeiro lugar, amados, orar a Deus para que viabilize, amados, possibilidade de nós evangelizarmos e pregar e plantar igrejas. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, precisamos nos preparar. Você lembra ali, irmã Nega, quantos missionários chegavam na sexta-feira, só saíam da tarde de sábado? Zezinho lá no comando, 50 missionários, fizemos até um edifício para receber eles, que hoje não tem mais utilidade. Lá, amados, foi assim que nós fizemos. Não se planta 70 igrejas sem ter orado, sem ter treinado os missionários, amados, preparado eles, e eles todos preparados. Bem, qual era a outra condição? A primeira era orar, a segunda preparar, a terceira era captar recursos, ir atrás de parcerias, conseguir recursos, amados, para que o chamado viabilize. Eu estou agora mandando uma de contratos para as novas igrejas plantadas. E em quarto lugar, amado, o apoio. Chico Paulino no céu está contando lá Jesus Cristo, que nós viajávamos muito. 15 dias de viagem, 12 dias, 15 com Chico Paulino. E ele era o diácono. Só que quando
ele me irritava um pouco. Quando eu me empolgava na mensagem, ele chegava assim e dizia para mim, isso é lá no outro banco, ele ia lá no púlpito, lá na mesa e dizia, aí pronto. Mas era doce, era mesmo, me ajudava, era um diácono, tinha uma coisa. Ele dava ordem às mulheres do missionário, ele chamava os diáconos da igreja e reunia 2, 3, você tem que tirar as ofertas, você tem que visitar a viúva pobre, você tem que fazer cestas básicas. Era na irmã. Era assim, meu irmão. Então, 4 coisas que nós usávamos e continuamos a usar. Vamos agora voltar tudo de novo, se Deus quiser, amados. De modo, amados, que para plantar a igreja, Paulo não foi assim. Paulo plantou a igreja de Tessalonicenses 4 semanas, foi 3, fez 12 irmãos, fez tudo, fez tenda, arrumou dinheiro, fez tudo, botou um missionário de lá, e aí foi perseguido, teve que fugir às pressas na boca da noite para ninguém pegar ele. Tudo isso é obra de Deus, né? O plantador de igreja, como Paulo, irmãos, ou o missionário, ele tem uma grande responsabilidade para com Deus. Meus irmãos, os deveres, como eu disse, são grandes. Precisa orar muito, irmão. Até hoje eu tenho de oração. A minha netinha agora, filho dela, está lá orando, né, Martinha? E hoje uma lembro no Facebook, ela no altarzinho de oração, dizendo, ore, feche os olhos, depois eu testar com ela, né? Irmãos, é muito importante, meus queridos, uma coisa que eu faço sempre, quando eu for para uma cidade, vou passar uma manhã ou uma tarde dela, já marco o missionário, marque 2 visitas não crentes para entregar o recado de Deus, e 2 irmãos que estão aí meio preocupados para me visitar ele. É o comando. Como eu me dediquei muito ao interior, preciso olhar aqui para a minha comunidade. Então, amados, como Paulo, a gente precisa aplicar o plano da salvação para as pessoas, amado. Primeiro, fazendo amizades com as pessoas, e não podemos esquecer, amado, de estar plantando igreja, é o que o Senhor quer. A missão da igreja plantadora, amado, é de suma importância, e vai deixar ali um rebanho para a concretização. Meus irmãos, hoje me alegro muito ver 4 presbitérios que nós organizamos. 4 orações do mulher, 4 orações do homem, 4 orações. Isso é fantástico, não é fácil, mas eu agradeço muito a Deus. Eu lembro assim para testemunho do sermão que eu estou pregando. Olha bem, meus irmãos, vem aí a formação da liderança, do funcionamento, das atividades, da escolha do missionário, não é? E para a concretização da plantação de igreja, amados, se faz necessário viabilizar os meios, irmãos, de emancipação da nova igreja e mais, irmãos, os meios para consolidar a plantação de uma igreja e passar pela questão dos recursos financeiros, da manutenção, do apoio das igrejas e a mais, irmãos, das entidades da igreja, o acompanhamento pastoral, as orientações necessárias que a nova igreja precisa, amado, tudo correndo deste modo, não haverá dúvida que a igreja será plantada com sucesso. Nós tivemos durante todo esse tempo 3 cidades, 2 cidades que não logramos êxito. Uma porque o missionário pensou nele lá na igreja, a outra porque eu entreguei para o presbitério teve lá uma confabulância com o pastor, e aí teve que fechar, mas tem até o tempo lá. Agora fiquei de volta e vou replantar. Meus irmãos, nós precisamos ter essa mente, essa visão, amados. Eu quero concluir. Na conclusão, amados, em primeiro lugar, a igreja tem a missão, amados, de sempre estar lutando e orando para que se anuncie o reino de Deus e que todos os irmãos se envolvam na obra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Segundo lugar, irmão, as nossas casas podem muito bem serem usadas, obstante existir, não ter um templo para a gente reunir, usar as casas, nas fundações de igreja, principalmente, irmãos,
para que haja reuniões, e nas igrejas que já existem, nós tínhamos começado aqui um plano maravilhoso, né, de reunir nas casas, sucesso, com 3 grupos, 4, mas houve aí uma interferência, irmãos, e não foi possível. Mas a gente vai continuar, se Deus quiser. E por último, irmãos, em terceiro lugar, a maior tarefa da igreja que planta, irmãos, é o seu desenvolvimento, a sua luta para cumprir a tarefa que ela tem pela frente. E eu quero concluir, uma historinha, né? Meu irmão chegou um dia para mim e disse: pastor, tem um dos trabalhos que o senhor faz que toda vida você vai terminar e dizer assim: aí Dedé. Bem, irmãos, hoje nós vamos contar 2 historiazinhas que eu estava com saudade. A primeira, uma meninazinha refugiada no Canadá esteve fazendo orações e terminou dizendo assim: Deus abençoe a mãe na Inglaterra e proteja das bombas, cuide do papai no exército e do tio que é aviador. Isso na época de guerra, né? Então ela pausou assim e disse àquela menina, pequenininha, 7, 8 anos: e Deus, cuide de ti também. Cuide de ti também. Porque se qualquer coisa acontecer, todos nós estamos o quê? Perdidos. Então ela disse assim: Senhor, cuide do Senhor também. Porque se o Senhor não se cuidar, nós estamos perdidos. Agora eu vou contar a historinha que eu queria contar. Eu contei essa historinha, eu ia contar quando eu falei sobre um dos pontos aí. Bem, uma história de Roberto Mufati, um grande missionário na África. Ele levou 10 anos lá e nunca tinha ganho uma alma para Jesus. Belo dia, chegaram 10 moços, 10 pessoas, e disseram que ele ouviu a mensagem que foi anunciada de Jesus, né? E eles vieram, porque queriam entregar a vida dele, uma das mensagens que ele pregou. Muito bem. Então, a irmã Mofato, a mulher da missionária, vendo isso, mandou uma carta para a igreja da Inglaterra, que era custeava a eles, e aí dizendo: mande uma bandeja de Santa Ceia e de pão e de batismo. Levou 6 meses. Quando foi a conclusão do curso de catecúmenos, ou curso de treinamento de novos membros, aí chegou a bandeja, chegou a bacia e chegou o depósito dos pães. É muita fé, né? Foi o cumprimento daquela ação que aquela mulher fez. Precisamos, irmãos, pensar assim. Pensar e acreditar que Deus, todos os 10 foram batizados. E exatamente na semana do batismo é que chegou tudo aquilo ali. Que Deus, irmãos, nos abençoe e abra o nosso coração para servir a Ele. Amém?